Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal de Sou da Vida. Eu sou Rogério Romano e gostaria de conversar hoje com vocês sobre uma questão muito interessante. Seu filho está manifestando problemas, ou sua filha está manifestando problemas na vida, desajustes? Bem, antes de a gente começar a conversar, propriamente dito, deixe-me contar uma história que é contada pelo próprio professor Masaharu Taniguchi, o nosso sagrado mestre. Ele nos conta que, certa ocasião, ele estava dirigindo um seminário para muitas pessoas, numa das academias da Seicho-no-e, e uma senhora o procurou para queixar-se de que o seu filho, de 10 anos de idade, estava apresentando problemas de desobediência e incompatibilidade com os estudos, não queria estudar de forma alguma, e uma certa agressividade no trato com os pais, né? E ela estava muito preocupada com essa situação, porque além disso, ele estava manifestando um desinteresse enorme pelos estudos, além de uma enorme agressividade, uma malcriação agressiva, vamos dizer assim. Então o professor Taniguchi falou para ela assim: olha, devo lhe dizer uma coisa, na essência, seu filho é um maravilhoso filho de Deus, originariamente perfeito. Deus não criou filho nenhum com distorção de comportamento, com anomalias no comportamento, nada disso. Todos os filhos foram criados, todos os filhos são filhos de Deus perfeitos e maravilhosos, antes de qualquer coisa. Portanto, faça assim, mentalize várias vezes ao dia o aspecto real do seu filho como filho de Deus perfeito e isento desses problemas, e agradeça muito. Em primeiro lugar, a senhora deve mudar a sua visão, a visão que a senhora tem do seu filho. Não o veja como uma criança problema, veja como um filho de Deus perfeito e maravilhoso. Não o veja como criança problema. Isso é muito importante. E faça essa prática que estou lhe recomendando. A senhora agradeceu e despediu-se do professor. Depois de aproximadamente uns 40 dias, numa outra palestra, num outro seminário, essa senhora estava presente. E o professor Taniguchi, então, lembrou-se dela e resolveu perguntar como é que havia ficado a questão do filho rebelde. E perguntou: a senhora não é a dona? Sou eu mesmo e tal. E aí, então, como é que está a situação do seu filho? Resolveu satisfatoriamente o problema? Ela respondeu para o mestre assim: professor, aquela peste continua a mesma coisa. Aí o professor ficou surpreso e perguntou: mas a senhora fez o que eu lhe recomendei? A senhora trabalhou aquelas posturas, aquela oração, aquela mentalização? A senhora administrou as orientações recebidas direitinho, como eu lhe pedi para fazer? Claro que sim, mestre, fiz tudo direitinho como o senhor mandou. O mestre então respondeu: não, a senhora não fez nada como eu lhe mandei fazer, como eu lhe recomendei fazer. A prova de que a senhora não fez nada está aí, a senhora acabou de dizer a resposta que me deu. Quando eu lhe perguntei como é que estava a situação do rapazinho, do adolescente, a senhora, sem pestanejar, me respondeu: aquela peste não mudou nada. Então, como eu lhe falei, a senhora não mudou o conceito, só não mudou a visão que tinha do seu filho. Isso é muito complicado.
Bem, nós podemos tirar então dessa narrativa um ensinamento que é primordial nessas questões. A primeira coisa, a primeira mudança que tem que acontecer é em nós, é no nosso conceito sobre o nossos filhos. A primeira mudança, repito, a primeira mudança que deve acontecer é a mudança em nós, com respeito a o que nós pensamos realmente, qual o conceito que nós temos de nossos filhos. A primeira mudança tem que ser aí. Se o seu filho está apresentando problemas, algum tipo de desajuste comportamental, alguma postura equivocada, qualquer que seja o problema, que esteja incomodando, que esteja causando preocupação, angústia, medo, façamos o seguinte: sigamos a orientação do professor Taniguchi. Visualize seu filho como um filho de Deus perfeito e maravilhoso, isento de tais problemas. Se o seu filho é rebelde, visualize seu filho como sendo: meu filho é um filho de Deus perfeito, maravilhoso e profundamente disciplinado e amoroso e dedicado. Se for o caso de seu filho estiver manifestando problema nos estudos, meu filho é estudioso. Meu filho adora estudar. Mentalize sempre. Essa é a oração mais poderosa. Meu filho adora estudar, na verdade. Meu filho é um estudioso de primeira linha. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa dádiva. E assim por diante. Seja qual for o problema manifestado, visualize o oposto, visualize o dissô da situação, visualize o aspecto real, originariamente criado por Deus, ideado por Deus, e agradeça, 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 agradeça. E, internamente, comece desde já a mudar o conceito sobre o seu filho. Para não fazer como aquela senhora fez, né? Cometeu esse erro, né? Outra coisa importante: evite comentar com vizinhos, amigos, parentes, etc., a situação do seu filho. Evite comentar os defeitos, as falhas do seu filho, porque isso não vai acrescentar muita coisa boa. Ao contrário, vai só dar força para o negativo, a força para a sombra, vai dar força para o mal que está manifestado momentaneamente. Tá certo? Evite. É melhor ficar. Como está seu? Meu filho está ótimo, está muito bem, muito obrigado. Ok. Pronto, acabou. E internamente, convença-se, você mesmo, você mesma, interiormente, dentro de você. Tenha convicção: meu filho é um filho de Deus perfeito, sim, e isento de tais problemas. É muito importante essa convicção, tá certo? E, a partir daí, sim, faça as práticas das mentalizações. Meu filho é filho de Deus perfeito, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É muito importante também, nesse processo, ler para o seu filho, ler para manifestação do dissô do seu filho, para a manifestação do aspecto real do seu filho ou da sua filha. Leia a Sutra Sagrada Tenshi no Kotoba, a palavra do anjo. Nós temos um vídeo que orienta sobre isso, tá certo? Mas é muito importante, mas o importante mesmo, é fundamentalmente importante, que a mudança comece a partir de você, tá? O seu conceito tem que mudar, a sua crença no seu filho tem que mudar, mas mudar mesmo de verdade, mudar visceralmente, tá certo? Com uma convicção forte. Faça assim, e você verá grandes transformações acontecerem na sua vida e na vida dos seus filhos. Transformações para melhor, evidentemente. Muito obrigado a todos pela atenção.
maravilhosos filhos de Deus, que Deus Sumiyoshi e o Sagrado Mestre Masaru Taniguchi abençoem a todos nós cada vez mais. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.